O primeiro passo é criar a tabela no SQL Server. Daí criamos a tabela clientes. Primeiro criei o banco de dados EF Clientes Database, EF é de Entity Framework. Daí criei a tabela cliente, que tem o ID cliente, que é do tipo int, nome varchar 50, sobrenome varchar 50, cidade varchar 50, endereço varchar 250. Aí eu defino o ID cliente como chave primária. Ok. Aí aqui no Visual Studio eu crio essa tela com 3 botões e um Data Grid View. Sendo aqui no Data Grid View, pressionando o Data Grid View e indo em F4, vai aparecer as propriedades dele. Aí aqui em Default, Cell Style, eu defino, por exemplo, backcolor da célula, tamanho da fonte, forecolor, selection backcolor e selection forecolor. E aqui a gente tem uma demonstração da célula normal, da célula selecionada. Outra configuração do Grid View aqui, a gente vai em Edit Columns e vai adicionando colunas. Aí adicionei ID cliente com Data Properties Type, esse nome aqui tem que ser o mesmo lá do banco de dados, né? Chamado ID cliente. E eu tenho que ela não visibilidade, visible false. O nome que vai ser visível e vai se ligar ao nome do banco de dados, sobrenome que vai ser visível também, vai se ligar ao sobrenome, cidade que vai ser visível também e se ligar à cidade. Eu posso colocar aqui também endereço, header text vai ser endereço, né? Visível não vai ser visível, vou adicionar. Aí adicionou e aqui eu vou ligar ao campo endereço. Vamos executar o programa. Aí eu tenho que endereço continua, ele está aqui, mas ele está invisível. Bem, uma parte importante aqui estando com a tabela criada no banco de dados, a gente tem que clicar com o botão direito aqui, adicionar, novo item, e tem que adicionar esse ado.net Entity Data Model. O que isso faz para mim? Ele vai criar para mim aqui um BD Models Context, que é essa classe aqui, que tem o Public Virtual DB7 Cliente, que é uma tabela do tipo cliente, ok? E também o BD Models aqui cliente, que tem os campos que eu tenho no banco de dados, ID cliente, nome, sobrenome, cidade, endereço. Aqui no Code Behind do C#, eu vou criar um objeto cliente, né, do tipo global, né, do private, e com relação aos botões, vamos primeiro no cancelar. O botão cancelar chama o método limpar, que ele limpa todas as text boxes, ele define o texto do botão salvar como salvar, ele desativa o botão cancelar e ele seta o cliente, ID cliente igual a 0. Bem, no salvar, ele pega os valores da text box e dá um trim, ou seja, elimina o espaço inicial e final, adiciona para o nome, pega o valor da text box sobrenome, adiciona sobrenome, propriedade sobrenome do cliente, a mesma coisa cidade e endereço. Daí eu dou um using aqui, que eu vou usar uma propriedade que precisa chamar um close, tem que liberar recurso, que é o database entities. No caso é essa classe aqui, ó, que é herdada do DB Context. Então essa database entities aqui é que representa o meu banco de dados.
Aí eu chamo database entities. Aí se cliente, id cliente igual a 0, quer dizer então que é uma inserção. Então database entities cliente add cliente. Então adiciono o cliente. Se não, eu falo que o database entities.entry cliente.state é igual a state.modified, ou seja, que é uma alteração. Daí eu dou um database entities.savechanges para salvar as alterações. Eu chamo o método limpar e o popular DataGridViewClients e exibo a mensagem. O popular DataGridViewClients ele define a propriedade AutoGenerateCalling como false e eu chamo de novo aqui o meu banco de dados, né, o Database Entities, e atribuo o data source ao data source do DataGridView, o Database Entities clientes.toList, dizendo que é uma lista de clientes, para popular o DataGridView. No deletar, eu exibo a mensagem perguntando se o usuário realmente quer deletar. Se ele clicar em sim, eu vou dar um using, que eu vou utilizar aqui um database entities. Daí eu faço aqui dbEntity cliente, dbEntity entry igual a database entities entry cliente. Aí se dbEntity entry.state igual a detached, então eu dou um database entries cliente attach cliente. Database entities cliente.remove cliente, ou remove cliente, eu dou um save changes, eu dou um populate dgv clientes, eu vou limpar e exibir a mensagem que foi excluído com sucesso. Vamos colocar o sistema para rodar. Eu dou aqui, vamos cadastrar. Mary, sobrenome. Rommel, cidade. Dallas, endereço Rua Texas. Vamos salvar. Ó, salvou a Mary aqui. Se eu der 2 cliques aqui, ele traz para cá as informações. Aí eu posso atualizar, por exemplo, em vez de Rua 1, Rua 1. Atualizar. Outra coisa interessante aqui é no evento double click do DataGridView, a gente primeiro verifica se a current row é diferente de null e se o DataGridView clients current row.index é diferente de -1, ou seja, se tem alguma coisa selecionada. Daí eu pego o ID cliente, que é através do dgv clients current row cells id cliente, lembrando que esse campo está invisível, .value. Daí eu vou conectar ao banco de dados. Eu chamo o database client first or default c tal que c.id cliente igual a underline cliente.id cliente. Aí se o cliente é diferente de null, o que eu faço? Que ele pode chegar null daqui de cima. Se o cliente for diferente de null, eu jogo as informações dele nas text box. Daí o botão salvar.text, o texto do botão salvar vai mudar para atualizar e o botão deletar vai ser ativado.